Boa noite a todos, boa noite meus amigos e minhas amigas, boa noite às mamães, boa noite aos pais, que são verdadeiras mães. Hoje nós vamos falar das nossas mães, né? Mães, exemplo de amor. Eu agradeço a todos pela presença, já estão chegando já os amigos, as amigas. É um prazer ter vocês comigo mais uma vez. Agradeço imensamente sempre a presença de vocês. Eu estou vendo a Silvia Regina Bentley, né? A Rosa Bentley, ó, família, muito bem, obrigado. A Olga, a Queiroga, né? Minha querida Arminda Maciel, chegando meus amigos. A Rita Santina Vieira, minha querida, minha secretária que está afastada. Ela fez uma pequena cirurgia de implante, ela está repousando, né, meu amor? Mas vai estar tudo bem, já está ficando tudo bem. Então nós vamos, como sempre, a Cida Longa também chegando, minha amiga querida. Dá um abraço no Chicão, no meu irmão de coração aí, tá bom? Então nós vamos iniciar a nossa palestra, como sempre. Mas antes de iniciar, nós fazemos aquela nossa vibração inicial, para que nós possamos estar conectados com os mentores amigos, a Deus e a Jesus, para que nós possamos tirar o máximo proveito de mais esse encontro, mais essa oportunidade que temos de aprendizado. Eu convido a todos então para fecharmos nossos olhos por apenas um momento, entrar em contato mais íntimo com nossos mentores. Vamos trazer à nossa mente as nossas mamães queridas, estejam elas encarnadas, ou estejam elas já no mundo espiritual, abraçando-as, convidando-as para estarem conosco durante essa transmissão, durante essa live, essa palestra, porque nós nos lembramos delas com mais força, com mais... lembranças ficam mais fortes nessas datas especiais, como foi o Dia das Mães no último domingo. Então vamos pedir autorização a Deus, a Jesus, a esses mentores amigos, ao mentor individual, ao mentor encarregado desse nosso. Assim, que nos ampare, nos proteja e que nós possamos ser claros na transmissão, né, da ideia dessa palestra. Graças a Deus. Mães, né? No último domingo, nós comemoramos, né, o Dia das Mães. Foi um Dia das Mães diferente de todos os outros, porque muitos não puderam sequer estar presencialmente, né, com as mães. Mesmo porque, infelizmente, tivemos muitas separações através do desencarne, né, das mamães queridas, neste último ano principalmente. Então eu resolvi preparar essa palestra, né, falando sobre esses seres maravilhosos, né, que sem elas, todos nós que estamos aqui, eu que estou falando e vocês que estão aí ouvindo e assistindo, não estaríamos aqui se não fosse por elas, não é verdade? Na verdade não teríamos presidente, não teríamos cientistas, não teríamos ninguém no mundo, porque todos, apesar de serem famosos, apesar de terem, por exemplo, muitos bens materiais, o homem mais milionário deste mundo precisou de um útero, de uma mulher, de uma mãe, para que reencarnasse aqui. Muitas pessoas não pensam nisso, da importância das mães. Sem elas, não estaríamos aqui, não havia humanidade. Olha só, né, o valor das mães, né? Então, e até quem criou a internet para nós que estivéssemos em contato também veio de um útero materno, não é verdade? Todo mundo depende, né, de um ser querido, que são as nossas mães. Eu vou ler um pequeno texto do capítulo 14 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Piedade filial, honra teu pai e a tua mãe, é o capítulo. É só um pequeno parágrafo que eu vou ler, que é o item 3.
O mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral de caridade, da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência, a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda a violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-nos o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. O texto é mais longo, mas eu disse que eu ler só esse parágrafo, né? Então é isso, e diz aqui principalmente, ó, o devotamento àqueles que não têm obrigação, que estão no lugar dos pais, ou seja, os pais adotivos, avós, tios, ou qualquer pessoa que assuma, né, a posição de pai e de mãe de quem, muitas vezes na orfandade ou qualquer situação, falamos dos órfãos, né, outro dia, né, fizemos a palestra aqui sobre os órfãos, né? Então, é isso, as nossas mães, os nossos pais, na verdade, vamos falar da mãe, né, especificamente, né, mas devemos respeitá-los, né, nossos pais, e agradecer a eles pela oportunidade de permitir que nós estejamos aqui encarnados, principalmente as nossas mães, né? Como eu disse, todos nós dependemos de uma mãe que permitiu que nós nascêssemos do seu útero abençoado, né? Jesus nasceu de um útero, Jesus nasceu como nós, dependendo de uma mãe, Maria, mãe de Jesus, vamos falar dela mais adiante, né? Apesar de ser espírito de alta hierarquia, Jesus nasceu como nós nascemos, né? Uma gestação normal, 9 meses, né? Enfim, da forma que nós nascemos, Jesus também nasceu. E sempre respeitou a seus pais e a sua mãe. No momento de sua morte, também se preocupou com ela, porque ele disse a João, que estava acompanhando-a no momento que ele ia expirar para a morte, ele disse: eis aqui seu filho, eis aqui sua mãe. Está em João capítulo 19, versículo 27, essa citação. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ele amava, estava presente. Disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. E disse ao discípulo, que é o João: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, ele a recebeu em sua casa. Então Jesus se preocupou com a sua mãe no momento de maior sofrimento, onde ele estava ali morrendo fisicamente falando. E ele se preocupou em pedir a João para que cuidasse dela, e João assim o fez. Quem tiver oportunidade, leia. Ela foi morar com João numa casa à beira do mar e era muito visitada. Inclusive Paulo de Tarso a visitou para perguntar sobre Jesus. Então quem lê, é muito bonita essa obra, tá? E Maria é o símbolo de todas as mães. A doutrina espírita não poderia deixar, né, de homenagear as mães. No capítulo 14, no honrar pai e mãe, como eu disse, honrar vosso pai e a vossa mãe, está contido nos 10 mandamentos de Moisés, né? Assim, honra teu pai e a tua mãe. Está entre os 10 mandamentos. É um, né? Todos têm o não. Honrar pai e mãe não tem o não. É só honrar pai. Não darás falso testemunho, não, mas só o honrar pai e mãe é que não existe a palavra não, né? E este honrar está ligado especialmente à obediência, ao respeito, né? Muito cobrada naqueles tempos. Hoje também, mas antes era muito mais cobrada, e era cobrada a peso muito duro, inclusive. Em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 a 21, está: se um homem tiver um filho obstinado, que era um filho teimoso ou desobediente, no sentido dessa frase,
e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta, quando disciplina o pai e a mãe, o levarão aos líderes de sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde e não nos obedece. Então a lei era muito dura com o filho que não obedecesse aos pais, era inclusive expulso, né, do convívio dos demais. Nas leis de Moisés, nas leis mosaicas, é claro que eram leis duras para um povo ainda de coração muito duro. Honrar é fazermos o nosso melhor, procurando não decepcionarmos nossas mães, nossos pais. Apesar dos relacionamentos às vezes ser um pouco difícil, né? Até pela diferença de idade, muitas vezes, e as épocas trazem mudança de comportamento e maior abertura, principalmente no que diz respeito a casamento, a divórcio e outras situações. Muitos dos nossos pais, muitas vezes até de religião católica, que nós somos de berço católico aqui no Brasil, né? Não aceitam, às vezes, a separação dos filhos e muitas vezes dizem coisas que não gostamos de ouvir, mas devemos sempre respeitar as suas opiniões, não os maltratando, aceitando o que eles estão dizendo, que é assim que nós devemos fazer. Jamais, jamais ofendermos, jamais desrespeitarmos, respeitar a nossa mãe e o nosso pai. Mas não é apenas por as razões que muitas vezes a convivência não é muito saudável. Nós sabemos que a reencarnação é prova, não é verdade? E como toda prova, muitas vezes, aquela que nos recebe nos braços, pode ser alguém que no passado, pode ter sido alguém que nos prejudicou, e vice-versa, que nós também podemos ter prejudicado. Por isso, muitas vezes, aqui no relacionamento, pode ser um pouco difícil, em alguns casos, quase que impossível, havendo rompimentos que podem atravessar toda a encarnação. Mas depois que conhecemos o Espiritismo, me levando em conta essas explicações, esclarecimentos que a doutrina nos oferece, nos anima a sermos mais pacientes e mais compreensivos. Mesmo porque sabemos que o que não se resolve em uma encarnação, resolveremos na próxima ou próximas encarnações. Então tudo que tem que ser resolvido, e já que tem que ser resolvido, que seja resolvido o mais rápido possível. Respeito por aquelas que nos aceitaram como filhos, muitas vezes, mesmo em situações difíceis materialmente, como é o meu caso, por exemplo. E provavelmente alguns estão ouvindo essa palestra, realizando verdadeiros milagres para que não passássemos fome, inventando comidas, inventando misturas, se virando com o que tinha à disposição. Então, no domingo, aqui na minha casa, no almoço, eu estava comentando com o Clóvis Pinheiro, que deve estar aí na palestra, que nós comíamos mamão, né? O mamão descascado, tira o leite do mamão, fazia o guisado do mamão verde, porque não tinham sequer mistura, e a mãe da gente sempre se esforçando para ter algo para nós, para que nós pudéssemos nos alimentar. Por isso nós devemos valorizar nossas mães sempre, não só porque passamos dificuldades, e mesmo na facilidade. Mãe é sempre mãe, não importa. Ela que permitiu que nós estivéssemos aqui reencarnados. Mesmo que em algum momento não concordemos com seus pensamentos, evitemos discutir, concordando, mesmo que não concordemos, para que tenhamos uma vivência tranquila com nossas mães. Na pergunta 890 do Livro dos Espíritos, a seguinte pergunta: o amor maternal é uma virtude de um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Aí vem a resposta: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação, mas no animal esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há nele alguma coisa mais que no animal. Então, e é verdade. Muitas vezes, as nossas mães, né, em espírito, mesmo já no mundo espiritual, encarnadas, nos acompanham quando estão em condições, nos protegem, nos auxiliam. Então, muito além da tumba, como disse, sobrevive à morte esse amor. Por isso que é muito diferente, né, dos animais. Apesar de terem seres humanos que são mais répteis, né, do que
mamíferos, né? O réptil realmente ele deixa o filhote, começou a andar, ele já abandona, mas o mamífero é diferente. E nós somos seres humanos e mamíferos, né? O respeito deve sempre existir. Foram elas que nos carregaram no seu ventre. E como diz a resposta, muitas vezes após o desencarne, mas continuam nos auxiliando. E antes não era só um filho, não, né? A minha tia Totina que o diga, né? 15 filhos, 14 filhos, né? Minhas outras tias, 7 filhos, 8 filhos, né? E não tinha máquina de lavar, não tinha geladeira, não tinha fogão a gás e também não tinha fralda descartável, não é verdade? Tinha que lavar as fraldas, pendurar no varal, né? Limpar o cocô das crianças, né? Hoje, atualmente, no máximo 2 filhos, e se passa esse número é raro, e na maioria das vezes não se tem filhos. Aquelas frases típicas das nossas mães, né? Na verdade, eram frases fakes, nem sempre tão fakes assim, né? Pode entrar que eu não vou te bater, né? Quando eu morrer, vocês vão me dar valor, né? Aquelas frases de mãe. Depois eu compro. E depois não comprava, que não tinha condição, né? E não me pede mais nada, hein? Pede e ganha de novo. Não me pede que eu não vou comprar. As mães têm um coração muito mole com os filhos, né? Cuidado, né? Cuida, senão não te compro outro. Me respeita, porque eu não sou sua irmã, né? Se eu for aí encontrar o que você está procurando, eu esfrego na sua cara. Mas nada disso acontece, né? Felizmente são só, né, ameaças que as mães fazem. Mas sabemos que não é assim, que elas são amor em pessoa, mas a minha dá umas surras da gente sim, viu? Quando eu era criança. Ela falava assim, pode correr, a gente morava no sítio, né? Você não vai dormir aí fora, à noite eu te pego, e pegava mesmo. Mas eu a amo por isso, porque ela nos educou e nos fez com que nós sejamos adultos, não perfeitos, mas adultos que seguem a vida e que procuramos ser responsáveis. Então, a saudade da minha mãe, da dona Geralda, né? Que já retornou à pátria espiritual. Um beijo na minha mãe e todos nós, né? Temos saudade das nossas mães, de beijá-las, de abraçá-las, né? E muitas avós, né? Disfarçadas de mães, cuidam de seus netos por várias razões. São mães e depois são mães novamente dos netos, né? Ainda mais nessa pandemia que muitas mães gestantes e puérperas estão desencarnando devido à Covid-19. Muitas crianças serão criadas, estão sendo criadas por mães substitutas, que normalmente são as avós, tias ou pessoas que vão fazer o papel de mães, né? Muito antes de serem entubadas, muitas delas aceitaram que realizasse a cesariana, sem saber se conheceriam os filhos ainda encarnados, né? No domingo agora, teve uma reportagem, vocês devem ter visto, né? Passou até na televisão, de uma mãe que foi entubada, que o filho nasceu e ela conseguiu sair, né, da UTI e passou o Dia das Mães com o filho. Mas infelizmente muitas mães abriram mão da sua vida para que o filho nascesse. Essa é uma prova de amor que só a mãe consegue ter. É muito difícil que a mãe pode dar essa prova de amor, né? Dar a vida para que seu filho nasça. É muito emocionante e é muito prazeroso nós ouvirmos isso, que o amor ainda existe, né? Tem uma frase que diz assim, a mãe é o braço de Deus que nos embala e protege. E os avós são, as avós, né, são mamães com açúcar, né, como se diz, e é verdade. Principalmente a minha, né, que a Rita é vovó com açúcar mesmo com as netinhas, é uma maravilha com os netos, né. São necessariamente, né, e não são necessariamente por abandono, mas por orfandade também. Mas muitas mães, né, para que possam trabalhar, que necessitam muitas vezes que a avó cuide de seus filhos, por não ter condições de pagar uma cuidadora. Ser mãe não é fácil, e ser pai também não, porque na era moderna muitos pais assumem a criação de seus filhos. Até por, às vezes, situação financeira, às vezes está desempregado, a esposa está empregada, e ele
assume os deveres do lar. Está muito na moda isso hoje acontecendo, né? Algo que antigamente era muito raro de acontecer, independente da condição financeira, né? Hoje a dificuldade se torna maior devido às facilidades que geram dificuldades, a dificuldade para se criar o filho. Antes eram as brigas na rua, o boletim da escola, só e etc. Hoje se deve ter cuidado com redes sociais, a mãe tem que estar presente sempre, né? Tivemos aquele caso em Santa Catarina, onde aquele jovem, infelizmente, cometeu aquele ato insano, onde comprou uma arma pela internet. E não vamos nos esquecer de orar por essas mães, que o sofrimento delas com certeza é enorme, né? Que foi um ato muito bruto, né? Mesmo porque foi às vésperas do Dia das Mães, na semana do Dia das Mães, um evento muito triste, tanto para essas mães, quanto para a mãe desse jovem. Às vezes a gente julga, a gente deseja a pena de morte, como nós falamos outro dia, no momento de raiva, de desespero, e não nos esqueçamos que ele também tem uma mãe. Que mãe, que pai que gostaria de ver que o seu filho cometeu um ato insano daquele? Pois nós devemos orar por essas pessoas, ao invés de ter ódio e ter rancor. É difícil nós pensarmos assim, mas é uma pessoa com dificuldades, com problemas, com certeza, que um ser humano normal não pratica um ato desse, né? É muito difícil, né? É muito difícil realmente. Existem outros casos, né, que acontecem, onde as mães às vezes não conseguem acompanhar as meninas, que acabam às vezes indo para encontros com adultos com perfil de jovens, e que acabam muitas vezes até tirando a vida dessas meninas, né? A vida profissional cada vez mais competitiva, e quando se quer ser mãe, a escolha é sempre após os 30 anos de idade hoje. Ou então no extremo, né? Se engravida aos 12, 13 anos de idade, que mal saiu da infância. Muitas meninas hoje, né, têm filhos nos braços, né, na mesma idade que na nossa época apenas se brincava de boneca, infelizmente. E muitos casais, não apenas mulheres, hoje optam por não ter filhos, né? Até pelas dificuldades de criação e tudo. A pessoa hoje prefere, às vezes, ter mais um pet do que uma criança. Nós vemos muito isso. Os casais optam hoje por ter pets. Porque ser mãe nunca foi fácil. E nos dias de hoje, muitas vezes, e é muito mais difícil, né? E mesmo porque é uma época que se cultiva o corpo, e é verdade, né? Muitas mulheres não querem ter filhos, porque pode deformar o seu corpo, e não é verdade? Também é verdade. Por isso, abracemos as nossas mães, que nos ofereceram a oportunidade de nós estarmos aqui, reencarnados, dando continuidade à nossa evolução. Essas mulheres maravilhosas, que mesmo em condições muito piores que as de hoje, aceitaram nos receber nos seus braços, né? Porque naquele tempo, antigamente, pré-natal, isso não existia, cesariana, nem pensar, muitas morriam no parto, bastava a criança estar virada no útero, que muitas vezes a parteira, que era parteira, né, não conseguia fazer o parto e morria a mãe e também o filho, né? Nada disso existia. Na minha infância era assim, lá nas Minas Gerais, e de muitas pessoas que provavelmente alguns que estão assistindo a essa palestra, se não sabem, se não viveram isso, sabem através das avós e das mães como era, né? No Dia das Mães é um dia impossível de não nos lembrarmos delas, mas fortemente das nossas mães. E podemos ter a certeza que elas recebem na parte espiritual nossas vibrações de saudades e de amor. E quando estão em condições, podem receber autorização do plano maior para comparecer às reuniões familiares nesse dia. Podemos sentir. E é impossível nas reuniões desse dia nós nos lembrarmos de fatos agradáveis, né? E dos pratos que elas preparavam, e isso as alegra com certeza. Esse Dia das Mães com certeza foi diferente, muito diferente de todos os outros, que infelizmente no último ano muitos idosos, não apenas idosos, né? Mas idosas e mães, avós e bisavós retornaram ao mundo espiritual devido a essa pandemia do Covid. Sempre houveram desencarnes, né? Mas não como agora. Nunca houveram tantas separações em tão pouco tempo. Nunca houveram tantas cadeiras vazias nos lares. Muito sofrimento, muito isolamento. Porque apesar de muitos idosos estarem hoje imunizados,
Muitos filhos, netos e bisnetos, e até tataranetos que eles têm, não podem abraçar os idosos queridos porque ainda não estão imunizados. Porque ainda não é recomendado. Por isso é um momento de reflexão. Se conseguirmos sair dessa situação, dessa dificuldade, como a comunidade reagirá? Se lembrará desses momentos em que foi impossível visitar, abraçar e beijar seus idosos queridos? Será que se lembrará e mudará a forma de pensamento? Será que irá reservar mais tempo para visitar os pais, mães, avós que estão idosos? Porque nós, seres humanos, em sua maioria, infelizmente, quando passa o perigo, né, e tudo se normaliza, temos o hábito de nos esquecer das dificuldades que passamos. E voltamos a agir como se nada tivesse acontecido. O que estamos aprendendo com tudo isso? O que estamos aprendendo? Claro que nem toda relação entre pais e filhos é uma maravilha. Quando surge a oportunidade de reavaliar, reatar a situação negativa que porventura aconteceu, pode ser que se receba uma resposta agressiva. E pode ser que demore mais um longo período para que aconteça uma provável reaproximação, porque é difícil as pessoas se humilharem novamente nessas situações. Mas o importante é que se tentou reconciliar, se tentou mudar aquela situação. E muitas vezes não deu certo, que não sejamos responsáveis por essa separação. Às vezes a gente dá um passo, mas às vezes não é possível, né? Outra parte não aceita, acaba às vezes ofendendo e acabamos por aguardar por mais uns tempos, não sabemos quanto tempo. Pode ser décadas, pode ser a encarnação inteira, né? Mas estamos sempre dispostos, né? Estamos sempre de braços abertos, né? À reconciliação. Não podemos esquecer que, sendo espíritos reencarnantes, que trazemos conosco situações anteriores, que podem ter sido graves ou não tão graves, e que é nos lares que os reencarnam entre mães e filhos, e em outras condições familiares, é que se cumprem as provas que muitas vezes são provas difíceis, porque traz situações que podem ser muito graves, que ocorreram em encarnações anteriores. Na pergunta 891 do Livro dos Espíritos, está a seguinte pergunta: se o amor materno é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos frequentemente desde o nascimento? E o oposto também, né? E às vezes a resposta é às vezes uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação, se ele tiver sido um mau pai, mãe ruim ou mau filho em outra existência. Fala aqui mãe ruim, porque nós sabemos que o espírito não tem sexo, né? O espírito reencarna, ora em um sexo, ora em outro sexo. Nós temos também essa palestra, né? Sexo dos espíritos. Também tem essa palestra feita, que está no YouTube também, né? Em todos esses casos, a mãe ruim não pode ser animada, senão por um mau espírito, que procura criar dificuldades do filho para que ele fracasse na prova. Então essa é a resposta, né? Essa prova desejada. Mas essa violação das leis naturais não ficará impune. E o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que tiver superado. Então, mesmo que tenha dificuldade no relacionamento, é importante que nós façamos o nosso melhor para que esse relacionamento dê certo. Porque se será recompensado pelos obstáculos superados. Então está aqui. Todo sacrifício que nós fizermos no bom entendimento, no bom relacionamento com nossos pais, mesmo que nós tenhamos dificuldades nesse relacionamento, é importante que superemos isso, porque é uma coisa necessária para a nossa evolução. E odiar é a palavra forte, que existe muitas vezes é uma animosidade, como odiar o filho, né? Uma animosidade que pode com o tempo ser amenizada. Por isso, quando fatos assim ocorrem, devemos pensar nisso e procurarmos da melhor forma compreender e relevar algumas situações, ou até muitas situações, para que se cumpra a prova, evitando que se arraste, né, para encarnações futuras. Mas nunca devemos nos esquecer que, mesmo havendo divergências, por maiores que sejam, antes do reencarne somos consultados, tanto os pais quanto o espírito que irá retornar ao corpo, as condições e as dificuldades que irão enfrentar.
Por isso a doutrina espírita é uma ótima ferramenta na explicação dos porquês dessas situações difíceis. E também o porquê de se procurar, na medida do possível, sobreviver aos empecilhos que possam surgir nessa convivência. Porque reencarnamos para evoluir e praticar o amor. Ninguém reencarna no endereço errado, como disse o nosso Chico. Amemos as nossas mães. Sem elas não estaríamos aqui reencarnados e seguindo em frente em nossa evolução. As mães são sempre fabulosas e maravilhosas. Para elas, os filhos são sempre crianças, né? Você levou a blusa? Já viram aquele vídeo, né? O piloto de avião lá com a cabeça para fora da cabine. Mãe, pode sair da pista, eu tô com a blusa. É muito legal isso, né? E é verdade, né? E a mãe sabe qual filho necessita de mais atenção e cuidado, muitas vezes gerando ciúme nos demais. Sente as dores que os filhos sentem, né? A ligação espiritual com os filhos é incomparável. Maria, mãe de Jesus, é nossa mãe também, porque é mãe do nosso irmão mais velho, né, o Mestre Jesus. Está sempre velando por nosso planeta. Qualquer dificuldade que sentirmos, peçamos a ela um auxílio e ela nos auxiliará. Existe uma história de um diálogo entre Pedro e Jesus no céu, né? São Pedro investiga sem sua permissão. Né? Conta-se que Pedro, certa vez, ficou preocupado ao notar no céu a presença de várias almas que ele não se lembrava de ter deixado entrar pela porta. Ele então começou a investigar e finalmente encontrou um lugar por onde elas passavam. Dirigiu-se diligentemente até o Senhor e disse: Jesus, eu percebi que temos aqui várias almas que eu não me lembro de ter deixado entrar. Fiz algumas investigações e descobri por onde elas estão entrando. Gostaria que o Senhor mesmo visse. Jesus, com toda a serenidade, acompanhou São Pedro e observou que, de fato, havia uma entrada por onde constantemente subia almas e mais almas até o céu. Não devemos fechar essa entrada, meu Senhor? Pedro perguntou. E Jesus, sorridente e encantado com a cena, respondeu: não, isso é coisa da minha mamãe. Era Maria auxiliando os espíritos a entrarem no céu. Maria tinha deixado um enorme rosário pendurado à janela e por ele a fila de almas ia subindo continuamente até o céu. Maria Dolores descreve o retrato de mãe, descreve a visita a Maria, a Judas no umbral. Maria, mãe de Jesus, Judas que, né, fez o que fez com Jesus, né? Ela foi visitá-lo no umbral. E Judas, cego e solitário após a morte de Jesus, claro, o seu suicídio, né? E ela diz para ele: amo-te, filho, amo-te, quero ver-te de novo. A vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virá comigo à terra, perderás aos poucos o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensai e descansai. Então ela falou para Judas que ele iria reencarnar, né? E o esquecimento, as águas do esquecimento, que quando reencarnamos, nos esquecemos, né? Temos essa bondade do esquecimento. E Judas, nesse instante, com que olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós que me falas assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, anjo celestial de que presinto a luz. No entanto, ela fita-o, respondendo simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então ela foi até o umbral, perdoando Judas claramente, né? E chamando ele de meu filho, e oferecendo e dizendo para ele que teria uma nova oportunidade de reencarne para mudar. Olha só o coração de mãe, a mãe que perdoa, a mãe que vai até lá, né, num lugar mais difícil do plano espiritual para auxiliar a Judas. Não é fácil perdoar, mas eu sempre falo, o perdão é bom para quem perdoa, né? E ela me perdoou, como Jesus também o perdoou, né? No livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, é relatada a presença de Maria, que comanda a legião dos servos de Maria, que assiste aos suicidas do plano espiritual. E foi ela que enviou aquela mensagem a Chico Xavier, né, que todos nós conhecemos e repetimos. Isso também passará.
Essa frase é importante para todos nós. Que em algum momento, por mais equilibrados que nós nos imaginamos, temos momentos de tristeza e desânimo, principalmente nesse momento, que existem muitas separações de nossas mamães queridas. Ela mandou para o Chico, né, essa mensagem que o Chico pediu a Emmanuel que pedisse para ela uma mensagem, que ele estava num momento difícil de sofrimento, o Chico. E o Emmanuel trouxe a mensagem, falou, pega a caneta, o Chico pegou caneta e papel, pensando que a mensagem ia ser enorme, ela só veio assim, isso também passará, ponto. Foi só essa mensagem que Maria mandou para ele, né? Temos nosso momento de melancolia, que é uma tristeza sem explicação, que se apossa de nós devido à incerteza do amanhã. A incerteza sempre existiu, mas hoje essa incerteza é bem maior. Tanto em relação à saúde, quanto em condições de se manter de um emprego e ter condições de se manter materialmente. Ela acalma nosso Chico e acalma nós também. As dores e as lágrimas passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte passará ou amenizará. Podemos ter a certeza disso. A doutrina espírita nos oferece a certeza da continuidade da vida além da morte do corpo, nos provando que a separação é apenas temporária, que no futuro todos nós nos reencontraremos. Na pergunta 153 do Livro dos Espíritos, temos a seguinte pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. O corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. E é importante que tenhamos paz e entendimento para que nossas mamães queridas se tranquilizem no mundo espiritual e sigam em frente na sua evolução. Porque a vida do espírito é eterna, como diz aqui. O espírito não morre, o que morre é apenas o corpo físico, né? Então, no futuro, todos nós nos reencontraremos, todos nós reencontraremos as nossas mamães que já retornaram ao mundo espiritual. E aos nossos pais também, né? Se preparando, né? Para que no futuro, quem sabe, elas possam ser nossas mães novamente. Ou podemos inverter a situação, né? Podemos reencarnar de várias formas, em várias situações. Todos nós, espíritos reencarnados, como já dissemos, né? Espírito não tem sexo. Então, podemos reencarnar em várias situações. E mãe tem um sensor, né? Se os filhos ouvissem os conselhos das mães, certamente, muitos sofrimentos e erros deixariam de acontecer, seriam evitados. Desculpe. Se pudermos essas mães, né, da era Covid, muitos estão desempregados, necessitando de auxílio. Procuremos auxiliar essas mães, porque não existe algo mais triste que nossos filhos estarem com fome e não terem o que comer ou um leite para tomar. Muitos de nós não experimentamos essa situação, graças a Deus, mas não deve existir algo pior do que isso. Felizmente não vivemos isso, então vamos nos colocar no lugar do outro. Se pudermos auxiliar, auxiliemos. E se auxiliarmos, auxiliemos com humildade, se humilhar a quem recebe. Porque deve ser muito difícil para uma mãe e para um pai não ter um alimento que seja básico para oferecer a seus filhos. Se pudermos auxiliar, auxiliemos. Está chegando agora o inverno, o tempo do frio, onde muitas pessoas necessitam de agasalho, necessitam de qualquer coisa que nós possamos auxiliar. Então auxiliemos, se nós soubermos de alguém que necessita. Porque não tem algo pior para uma mãe, para um pai, do que ver o filho necessitando de um pão, necessitando de um agasalho, necessitando de algo, e nós não pudermos estender a mão, né? Se abrirmos espaço para cada um de nós que estamos aqui, ter falado das nossas mães, todos nós teremos uma história relacionada a elas, não é verdade? Todos nós teremos algo a dizer das nossas mães. A mãe que pediu para que uma pessoa comprasse salgado ao filho, é uma história muito interessante. É o relato de uma pessoa que diz assim: eu estava andando na rua, uma senhora me abordou e mostrou para mim, tá vendo aquele rapaz naquele ponto de ônibus vendendo salgados? Ele é meu filho. Ele saiu do presídio e está vendendo esses salgados. Eu vou te dar esse dinheiro para você comprar os salgados dele. Mesmo que você não queira comer, você dá para alguém, pode até jogar fora, mas compre, que eu estou auxiliando para que ele saia. Saiu da cadeia, ficou preso 5 anos, e ele está em liberdade. Eu quero
que ele saia dessa vida, e eu estou fazendo isso. Olha só, a mãe fazendo isso, e a pessoa foi até lá comprar os salgados. Mas quanto será que essa mãe já tinha pedido? Quantas pessoas que passaram ali para comprar o salgado do seu filho, para que ele não desanimasse de voltar a ser honesto e continuar trabalhando, continuar vendendo os salgados? Isso é mãe. Mãe é isso? Isso nos emociona. Então, que nossas mães estejam bem no mundo espiritual e abraçando a elas em pensamento, né? E tem outras histórias de mãe, tem muitas, né? Tem aquela que a minha querida Rita sempre conta, da mãe que diz que sempre comia os pés do frango e dizia para os filhos que ela gostava, para que os filhos comessem os melhores pedaços. Depois deles adultos, um certo dia, se reuniram e falaram: mãe, nós guardamos os pés de frango para a senhora. Ela falou: não, não gosto de pés de frango, eu gosto de comer os melhores pedaços. Isso é mãe. Essas são as nossas mães. Por mais que nós pensamos que elas sejam duras conosco, elas nos amam e elas fazem tudo o que é de melhor para nós. Estão sempre do nosso lado, como disse, além do túmulo, além da tumba. Encerro aqui a palestra. E realmente é muito emocionante falar das nossas mães, né? Vamos vibrar, vamos às vibrações. Iniciando por Israel e Palestina, israelenses e palestinos se confrontando novamente, infelizmente, né? Deixando mais de 50 mortes até o momento. É um momento muito triste, né? Francine, eu sei, você está comentando, passou com a sua mãe, né? No pronto-socorro, que ela está com a diabetes alta, espero que ela esteja bem. Vamos vibrando para ela, para nossa mamãe, né? Um beijo na sua mãe e todos nós vibrando pela mãe da Francine, para que ela possa continuar bem. Mas já está controlada, que eu estou sabendo que você falou, né? Então tá bom. Então vamos falar de aniversários. André Luiz de Oliveira, meu amigo, né? Aniversário dia 8. Se eu errar alguma data, me perdoem, tá? João Vitor Siqueira, filho da Cláudia Souza, minha amiga querida, fez 18 anos, agora já de maior, hein, rapaz? Meus parabéns, João Vitor Siqueira. A Maísa Veloso, minha amiga querida, lá do Seix, do Irmão X, aniversariou ontem. Luiz Gustavo, né? Oh, esse moleque lindo, filho da minha querida Luciana Brito e Dudinha, a filha, né? Parabéns, Luiz, meu querido. A Tina Gonçalves, minha amiga, companheira de curso de acupuntura, lá do Mestre Kim, aniversariou dia 10, parabéns. Ana Maria Rodrigues, minha amiga querida, sempre aqui acompanhando as nossas palestras, aniversariou no dia 9. O Marcos Serafim Bergamasco também, dia 8. O Sérgio Barros de Oliveira, meu grande amigo, meu irmão de coração, dia 8. O Sérgio Manuel, o Bambi, meu amigo, né? Fabiane Brito está aqui assistindo, sua esposa, dá um beijo nele, gosto muito desse menino, que Deus o ampare, e beijo nas crianças também. Augusto Veríssimo, meu primo querido, vou te alcançar, rapaz, ele faz aniversário agora, eu faço em julho, os dois fazemos 61. Parabéns, meu primo, aniversariou no dia 7. O Antônio Fantini, meu amigo querido, companheiro de voluntariado do Irmão X, o marido da Marilene Mota Fantini, são dirigentes de sala, parabéns. O Vaston Almeida, meu querido, aqui também do Clímax, aniversariou hoje. E vamos vibrar para o prefeito Bruno Covas. Ele tem um filho de 15 anos, eu tenho um filho de 16 anos, eu penso, a gente acaba, né, se imaginando, e é importante nós se imaginarmos num lugar do outro. Isso que Jesus nos ensinou. Então, nesse momento, política, gosto ou não gosto do homem público, não importa. O que importa é que é um ser humano como nós, vamos vibrar por ele, está num momento difícil, lutando contra um câncer, que ele seja amparado, que ele seja auxiliado por um plano espiritual maior, que seja feito o melhor por ele, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes o ampare, o auxilie, não só a ele, mas a todos que estão internados, que estão necessitados de auxílio e de amparo. Homenagem a todos os profissionais da saúde, que hoje é dia do enfermeiro, né? Tão necessários que nessa pandemia mostraram toda a sua dedicação, cuidando dos enfermos, se colocando em risco, e também os seus familiares, onde muitos desencarnaram, cuidando dos pacientes, né? Até o dia 17 de janeiro,
tinham desencarnado 519 profissionais de saúde, de enfermeiras, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, devido ao Covid. São os dados do Ministério da Saúde, isso até janeiro. Provavelmente esse número hoje é maior, né? E vibrando Pessoeli Caldas Schubert. Muitos não conhecem, mas é uma divulgadora da nossa doutrina, escreveu muitos livros, desencarnou hoje, livros como Obsessão e Desobsessão, Poderes da Mente, Luzes e Sombras e outros. Uma pessoa maravilhosa, quem quiser pesquisar, pesquisa lá, Sueli Caldas Schubert, que a nossa irmã seja encaminhada ao mundo espiritual maior, divulgadora da nossa doutrina, companheira de trabalho, companheira incansável na divulgação da nossa doutrina. Que ela seja amparada na espiritualidade, com certeza está sendo recebida por todos os irmãos que antecederam a ela no retorno ao mundo espiritual. E agradeço a todos, muita paz a todos. Agradeço pela presença, de vocês estarem comigo mais uma vez, de vocês estarem me prestigiando. É muito importante que nós estejamos juntos nesse momento e que nossas mamães recebam esse abraço que nós vamos mandar para elas. Então vamos fechar nossos olhos por apenas um momento, para que possamos encerrar essa palestra. Vamos trazer na nossa mente as nossas mães. Estejam elas encarnadas ou desencarnadas, se estão próximas a nós, as abracemos. Vamos abraçar as nossas mães em pensamento. Elas que nos deram o dom da vida, que nos deram a oportunidade de estarmos aqui encarnados, de estarmos aqui com oportunidade de evolução, de crescimento e de aprendizado. Que elas estejam bem no mundo espiritual ou aqui, ainda encarnadas no nosso planeta. Essas pessoas maravilhosas, que nós amamos e que nós adoramos de coração. E se temos alguma dificuldade com as nossas mães, se retornar ao mundo espiritual e nós tivemos alguma dificuldade com elas, vamos pedir perdão a elas, ou vamos perdoá-las se achamos que seja necessário, para que nós possamos seguir em frente. Quando o nosso reencontro no mundo espiritual acontecer, no nosso retorno, possamos estar bem, né? Nós possamos estar com o coração livre de qualquer mágoa, de qualquer impedimento na continuidade desse amor que é muito importante entre mães e filhos. Maria, rogai por todos os seus filhos, agora e na hora da nossa libertação, e que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos e que nós possamos estar juntos na próxima semana, se Deus assim permitir. E amanhã eu tenho uma palestra pelo Instagram, do Lar Luz e Harmonia no Instagram, é pelo Instagram. Quem tiver o tempo e tiver disposto a assistir, será às 20 horas. A palestra se chama Chico Xavier, porque eu fiz no mês passado aqui e a minha amiga Valéria pediu para que eu repetisse para eles. Mas é bem diferente da outra. Toda palestra é diferente da outra. Então, um beijo no coração de todos. E amanhã eu publico direitinho a página. Se vocês me derem o prazer da companhia, estarei lá. Fiquem todos com Deus. Um bom fim de semana. E que nós fiquemos com a lembrança das nossas mamães nos nossos corações. Fiquem todos com Deus. E muito, mas muito obrigado.